Olá, amigos. É muito bom nos reencontrarmos através dessa mídia. Sejam muito bem-vindos. A doutrina espírita define a felicidade não como um estado estático, mas como uma conquista proporcional ao adiantamento moral. Como atingir essa meta, já que é o anseio de todos? Nossa querida amiga Eulália Bueno, palestrante e escritora espírita, autora das obras A Melhor Vida, Superando a Ansiedade, A Conquista da Felicidade, entre outras, vai nos falar sobre a possibilidade de ser feliz. Olá, Eulália, alegria tê-la nesta oportunidade conosco. Olá, Ivone, a alegria é nossa de podermos mais uma vez partilhar deste momento de reflexão. Muita gratidão pelo convite. Eulália, todos nós vivemos em busca da felicidade, né? É possível o homem gozar da felicidade completa durante a existência terrena? Nós nos socorremos do livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, exatamente no item Código Penal da Vida Futura, que resume ali 33 artigos ou 33 itens que nos conduzem por uma estrada mais saudável até atingirmos a perfeição. No seu artigo 2º, está bastante claro que a felicidade plena está vinculada à perfeição. E aí a gente pode dizer, nossa, o Espiritismo é desanimador. Mas não é bem isso. É que o nosso crescimento moral nos faz compreender que sempre seremos capazes de fazer o melhor com aquilo que temos. O anseio de ter vai se apagando conforme evolui o espírito. Ele aprende que o que o diferencia de tudo ao redor é o ser, é o conquistar. Então, obviamente, começamos a compreender que na nossa condição evolutiva, nós ainda projetamos a felicidade para o mundo externo. Então, morar em tal casa, em tal cidade, em tal bairro, ter aquele carro, poder fazer aquela viagem, e ficamos nessa instabilidade de logo que temos, vivemos uma pequena felicidade para depois perdê-la e ansiar por algo que não ainda possuímos. Então, quem cria a instabilidade é o espírito. A felicidade é a capacidade que o espírito vai adquirindo de se contentar com o que tem ao redor, porque ele sabe das suas condições de produzir o melhor, sempre com o que lhe é oferecido. Então, obviamente, vamos nos sentir ou compreender a felicidade quanto mais estivermos evoluídos. E o que deve constituir a felicidade comum e acessível a todos os homens no mundo material? É uma pergunta que nós não podemos simplesmente ditar regras para cada pessoa. Cada espírito é um universo, é uma individualidade, com suas conquistas, com suas questões. Mas eu acho que Jesus declarou muito bem o que é que nos faria felizes em qualquer situação. Amar a Deus acima de tudo, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Ele não diz, ama as coisas que tu tens, compartilha com os teus amigos, né? Ele não diz assim, mas ele fala de nós.
Então, tudo tem que começar no mundo íntimo de cada um. E a partir daí, eu compartilhar esse estado de espírito, eu olhar para o outro e não ver senão eu mesmo, para que eu deseje aquele o melhor, anseie por ele as melhores conquistas espirituais, saia do que é totalmente material e falível, porque tudo que é material tem data de validade, vai acabar, e se nós partirmos antes de acabar, nós vamos ter que deixar. E hoje eu acho que a maior questão para o espírito é ter que deixar. Ele nunca está preparado para isso. Ele se apoia às vezes em questões. Tenho medo de morrer, não pela morte em si, mas como é que eu vou deixar os meus filhos? Como é que eu vou deixar o meu cônjuge? Sendo que, como espírita, ele sabe que o cônjuge, que os filhos são espíritos imortais que compartilharam com ele a experiência desta existência, mas que cada um, como sempre individualmente, vai entalhando a sua estrada. Então, a gente precisa aprender a viver o agora, que é o mais precioso de todos os presentes, porque o agora está me oportunizando construir, fazer diferente do que eu fiz até agora, e vai se eleger como o material para as futuras construções. Então a gente está apoiando muito as definições espirituais nos limites acanhados da materialidade, e isso nos torna menos felizes. Eulália, o que nós poderíamos dizer que seja o maior impedimento para que a felicidade se estabeleça entre os homens? Excelente pergunta, porque eu acho que é a pergunta que todos trazem consigo, mas ninguém espera a resposta que está no Livro dos Espíritos, né? Que a pergunta 895 fala exatamente disso, da concretização do bem, e obviamente o bem traz felicidade na Terra. Então, por que que ainda o bem não se materializou definitivamente na Terra? E eles respondem, por conta do interesse pessoal. Então eu estou sempre projetando os meus interesses à frente, adiante de toda a proposta de bem. Eu quero, primeiro, que o meu esforço renda os melhores benefícios para mim. E aí vai de encontro à chaga da humanidade, que é o egoísmo, que está lá na pergunta 913. Ora, o que é egoísta? O que, em primeiro lugar, planeja que qualquer atitude que faça tenha que trazer frutos para ele, e se ele depois quiser dividir com os outros, é o maior empecilho para a felicidade humana. Muitas pessoas dizem assim: quero morrer para descansar. E quando o outro morre, dizem, descansou. Será que o descanso é felicidade, Eulália? Ah, não. É tão interessante porque quando a gente pergunta, você confia nos benfeitores espirituais? Plenamente. Falemos aí de um Bezerra de Menezes, de um Eurípides Barçanufo, de um Francisco de Assis e por aí afora. E aí você torna a pergunta, você acha que esses espíritos têm direito ao descanso? Eu fiz esse teste, viu, Ivone? Achei. Você acha que esses espíritos têm direito ao descanso? E a resposta é muito interessante, depois que atender o pedido que eu lhe fiz. Então, assim, quem é que não vai a uma casa espírita, e cada casa tem os seus benfeitores estabelecidos, mas os espíritos do bem trabalham em toda parte. Ai, doutor Bezerra de Menezes, eu estou passando por essa aflição, os médicos não descobrem, o senhor não podia inspirar os médicos, eu vou passar por uma cirurgia,
põe as suas mãos sobre a mão do médico, mas quantos estão fazendo aquele pedido ao mesmo tempo? E aí é óbvio que para os espíritos superiores, a maior bênção é a de trabalhar. Então a gente aí entende a amplitude da pergunta que está lá na lei do trabalho, né? O trabalho é toda a ocupação útil, por enquanto para nós é a remunerada, para entender que trabalho é um perfil dos espíritos superiores, que eles estão sempre devotados ao bem do seu próximo e nunca trabalhando pelo próprio bem, porque o próprio bem deles é ver o próximo se encaminhando no bem. Então, é o desejo daqueles que ainda pairam na dúvida da vida futura, que ainda trazem arraigados em si os conceitos de céu, inferno, purgatório. Então, eu desejo que você descanse para sempre. Linguagem subliminar, que você vá para o céu, ouvir os anjos tocar harpas, as nuvens passando, coloridas, porque no purgatório e no inferno não vai ter descanso. E o Espírita chamou a si quando o livro O Céu e o Inferno é um compêndio excelente, excepcional, para inclusive trazer maior entendimento do que é a desencarnação, maior esperança para o que vem depois e absoluta certeza de que o trabalho é a grande felicidade da alma, né? Eulália, e a consciência tranquila, ela influencia na nossa saúde e a felicidade real? Sim, com absoluta certeza. É uma busca da humanidade. Então nós vamos ver infinitos conceitos de felicidade lá atrás. E a gente vê, por exemplo, Diógenes, que acreditava que ser feliz era não ter absolutamente nada, nada. E ele vivia lá numa cabaninha, não tinha mobiliário, não tinha nada, ele passava o tempo refletindo como filósofo. E Alexandre o Grande, que ao contrário achava que ser feliz era possuir tudo, conquistar tudo, ficou intrigado com aquela situação e chamou para inquiri-lo e ele disse: eu na realidade não tenho motivo algum para ir a Alexandre, mas se ele tem algum motivo, que venha a mim. Aquilo era um insulto, mas Alexandre estava tão curioso que ele foi. E era um homem grande. Quando se aproximou da cabana, ele cobriu toda a porta da entrada e Diógenes sequer ergueu os olhos, porque ele era extremamente temido, sequer ergueu os olhos para receber tão importante figura, né? E ao contrário, disse assim: não me tires aquilo que tu não podes me dar. Como quem disse, pensa que é o dono de tudo, mas você não é o dono do universo. Você não criou o sol, não me deu o sol, no entanto, com esse corpo gigante está aí na frente da porta tirando o sol que eu usufruí. Então, essa é uma das questões. A outra é quando Sócrates vem nos falar que a felicidade é o resultado de uma consciência tranquila e de um coração pacificado. Então, ele foi um precursor do Espiritismo. E hoje o Espiritismo, nos clareando assim mais minuciosamente, vem nos dizer exatamente isso. Um coração pacificado, uma consciência que não tem pendências com o mal, ela é feliz, em primeiro lugar, por ser um exemplo para os que vêm atrás. E por saber que tem a possibilidade infinita de construir sempre e cada vez mais o bem. E como o espiritismo, ou melhor, como o conhecimento espírita, pode tornar uma pessoa mais feliz, mesmo diante das dores que ela há de enfrentar? Porque o Espiritismo
nos coloca espíritos imortais diante de estados transitórios. Então, por mais que a dificuldade dure, por mais que a dor doa, ela vai passar. Então, quando a gente lê sobre a pluralidade das existências, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, tudo diante de nós ganha um novo sentido e faz cada esforço em direção ao bem valer muito a pena. Eu passo a compreender que eu não estou mais na dependência do outro ou dos fatores externos para me tornar uma criatura melhor. A única dependência que eu tenho é de mim mesmo, dos esforços que eu faço, dos objetivos que eu coloco, dos sonhos que eu alimento, sonhos que eu seja capaz de conquistar, e de olhar para a frente e ver que, acima de tudo, existem as leis imutáveis de Deus, que funcionam muito além das leis dos homens, que muitas vezes fazem prevalecer as injustiças em nome dos interesses, e que, quando se torna um horizonte obrigatório e acanhado de um espírito, claro, que lhe trazem desânimo, depressão e infelicidade. Então, a doutrina espírita abre o horizonte da imortalidade e diz que é um caminho que pertence às minhas próprias decisões. Isso alivia muito. E a Terra poderá vir a ser um lugar de felicidade permanente no futuro? Com certeza. Essa a gente tem certeza absoluta, porque ela está sob a pedagogia de Jesus. E sendo Jesus um espírito infalível, logo o projeto pedagógico dele é infalível. Só existe uma dúvida: eu vou persistir o suficiente para seguir na Terra? Porque já que existem pluralidade de mundos habitados em todas as condições, se eu estancar o meu passo e não tiver condições morais de acompanhar a Terra, eu vou ter que rever as matérias em que me encontro pendente em mundos inferiores. Ou Então, mudar de escola? Mudar de escola. Então, assim como Jesus falava sempre o nome daqueles que o buscavam, e as pessoas ficavam espantadas e diziam: Jesus, mas tu já me conheces? Ele dizia: desde ontem. Eu costumo colocar assim na minha mente: Jesus me conhece há muito tempo, sabe das minhas aflições, das minhas dores. Eu não quero te deixar, Jesus, eu quero seguir contigo. E aí a gente paga um preço, que é empenhar todos os esforços para permanecer matriculado na escola de Jesus, que é a Terra. Que é a Terra. Eulália, muito obrigada pela sua participação, por esses conceitos tão importantes que você nos trouxe. A gratidão, mais uma vez, é toda minha, Ivone. Fique com Deus. Você também. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz.